Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, hoje é terça-feira, hoje é o terceiro dia de março e nós estamos aqui recebendo uma pessoa que eu não resisto, eu tenho que confessar para vocês, eu carrego a doutora Mônica Bandeira de Mello no meu coração. Então eu recebo com entusiasmo, com alegria, principalmente porque ao longo dos nossos contatos profissionais eu acabei me tornando, quem sabe, o terceiro ou quarto fã dela. Mas eu com certeza estou disputando o primeiro lugar na admiração por ela. Eu admiro demais a doutora Mônica como pessoa, como profissional, principalmente porque, para mim, ela transformou-se numa guerreira, aguerrida. Ela não desiste, não importa o que, ela está aí pelas mulheres, pela saúde das mulheres, para o que der e vier. E ela deixa isso claro para todos nós, com fatos, com atitudes, com ações, nada de papo, tudo real. Então eu recebo a doutora Mônica para falar sobre uma campanha que visa principalmente salvar as vidas de milhares de mulheres. Milhares de mulheres. E quando a primeira vez que nós tratamos desse assunto, a doutora Mônica me disse: Humberto, tu sabes, é um negócio que é uma cruz pesada para eu carregar, porque o câncer do colo do útero é um câncer 100% evitável. E mesmo assim, o Amazonas tem um índice de ocorrências que me chocam. Palavras da doutora Mônica. E ela vai explicar para a gente que história é essa. Como é que é um câncer perfeitamente, isso cientificamente comprovado, que é evitável, 100% evitável, como esse câncer ainda afeta tantas mulheres aqui no estado do Amazonas. E não é só no Amazonas, em todo o Brasil. Eu estive lendo em outras fontes que realmente isso é um câncer que pavoroso para as mulheres. Mas olha, tudo, como ela disse, é prevenível se você obedecer todas as regrinhas, as dicas de prevenção. A cura é iminente, a cura existe. Bora conversar sobre isso? Março Lilás, que agora tem uma campanha, olha a frase dela: a vida sendo cuidada por onde ela iniciou, pelo colo do útero. Está aqui essa camisa legal, lilás, do Março Lilás. Então, com a palavra, essa mulher que eu admiro, essa profissional da medicina, que é uma das maiores, grandes personalidades, para mim, da medicina brasileira. Doutora Mônica, seja bem-vinda à Hora do H. Que bom que a senhora está aqui. Humberto, a palavra, como eu falei ontem no lançamento do Março Lilás, eu quero dizer para você, gratidão. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Esse tema, para mim, é de uma... não é só simbologia, é de uma importância tão vital que cada oportunidade que eu tenho, como esse espaço que você está me dando, de uma qualidade, de seriedade, é um espaço que a gente fala exatamente, é medicina de evidência. São fatos evidentes, comprovados pela ciência. E você me abraça dessa forma. Então, você me abraçando, você está abraçando todas as mulheres do nosso Amazonas. E aqui eu quero falar especialmente as menos favorecidas. A gente está falando diretamente para aquelas que são menos favorecidas. Então, a nossa campanha Março Lilás, Humberto, ela visa exatamente dar luz à importância que é a questão do câncer de colo uterino. E que hoje eu venho falar para você que eu começo a acreditar que muitas coisas podem mudar. Então, eu volto a dizer, o câncer de colo do útero é o único tumor humano 100% evitável e tem uma única causa que é conhecida. Por isso que ele é evitável. É conhecida e evitável, que é o HPV. Então, o HPV é um vírus adquirido sexualmente que entra no colo do útero. E esse é o único meio de transmissão desse vírus, é através do contato sexual. Exatamente. Então, e esse vírus ele é tão contagioso que não precisa haver penetração, pênis-vagina. Basta o contato. Só que deixar bem claro, a mulher que tem HPV,
E o homem que tem HPV não quer dizer que eles vão ter câncer de pênis, que eles vão ter câncer de colo uterino, câncer de ânus, câncer de garganta por causa do sexo oral. A maioria, 80% desses HPVs, eles aparecem naturalmente, sem a gente fazer nada. Nós temos a nossa imunidade. As defesas do defesas organismo. naturais. Especialmente as pessoas jovens, né? Em se tratando de HPV, especialmente as meninas até 25 anos de idade. Então, a imunidade é muito robusta, como a gente fala. Por isso que a vacina contra o HPV tem que ser o ideal. Qualquer mulher, qualquer homem pode se vacinar contra o HPV, que vai ser beneficiado. Mas o ideal que está comprovado cientificamente é que as meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos... Mesmo não tendo ainda iniciado uma vida sexual, mesmo? De preferência. Só que a gente sabe que a nossa realidade é outra. Não é no Amazonas, é no mundo inteiro. Cada vez mais as meninas começam a sua vida sexual mais precoce. Só que mesmo tendo iniciado, o ideal é que não tenha iniciado a sua vida sexual, mas mesmo que tenha, a resposta à vacina é muito robusta. Então, você tem como evitar 100%, porque a gente tem vacina. A gente tem para as mulheres que já iniciaram sua vida sexual o exame preventivo. E a grande questão é que, na nossa população, por que o Amazonas ainda, infelizmente, é primeiro lugar no ranking nacional de câncer? Nós estamos no primeiro lugar do ranking desse câncer. Inclusive, saiu agora, no mês passado, a nova estimativa de câncer no Brasil, do INCA, do Ministério da Saúde, e nós continuamos em primeiro lugar. Para você ter uma noção, eles mudaram a metodologia. A gente não compara muito quando são metodologias diferentes, mas a gente coloca assim: no Brasil inteiro, quem mais acomete em termos de câncer as mulheres e mata em termos de câncer é mama. Na nossa região norte, em todos os outros estados, primeiro lugar mama, segundo lugar colo do útero. Mas no Amazonas, primeiro lugar colo do útero. Então, pelas estimativas do INCA, em 2020 nós teremos provavelmente em torno de 700 novos casos. Doutora, a senhora acaba de declarar, e é importante que a gente deixe isso bem claro, que existe uma vacina, que o câncer do colo uterino é 100% evitável. Ok. Por que, então, o que acontece que ainda estamos, no estado do Amazonas, no topo desse ranking de diagnósticos? O que leva a isso, a manutenção disso? A resposta é bem clara e vocês vão entender muito bem. Primeiro, eu quero enfatizar que oficialmente morrem 23 mulheres por mês no Amazonas, vítimas de câncer de colo uterino. Todos os meses, 23 mulheres falecem. Em média, 23. Vítimas desse câncer. E há muitos anos agora, deixar bem claro, isso não é uma coisa de agora. Então, eu digo sempre, isso é uma dívida histórica de todos os governos que já passaram. Precisa haver um enfrentamento em relação a esse câncer, que é evitável. Então, essa história de 23 mortes por mês acontece há muitos anos. E aqui, não sei se pode mostrar. Claro que pode. Aqui, deixar bem claro, e toda doença tem o que a gente chama de história natural da doença. Como é que acontece, que tempo leva, né? Como é que vira um câncer. Se você se contaminar por um HPV que causa câncer, não vai ser em 1 ano ou 2 anos que você vai ter câncer de colo uterino. Precisa de muito tempo. São anos aqui, ó. Então, em torno de 10 a 15 anos. É lento. Ele tem um desenvolvimento lento. Lento. São 10 a 15 anos. Por isso que eu preciso explicar, antes de falar da questão de como evitar esse câncer, porque a gente está assim. Porque o HPV, ele entra no colo do útero depois de uma relação sexual, com o passar mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, as mulheres começam a ter as inflamações pré-cancerosas. É o iniciozinho de comportamento interno. Nenhuma dessas inflamações que vem antes do câncer, nenhuma, grau 1, grau 2, grau 3, dá nenhum sintoma. Não dá corrimento, não dá coceira, corrimento, sangramento, dor, absolutamente nada. É silencioso. Daí, aquela velha história. Essa sua pergunta, por que a gente continua numa tragédia dessa, se ela é evitável?
Porque uma das respostas, a maioria das mulheres do nosso estado nunca fizeram na vida sequer um preventivo. Uma única vez na vida. Doutora, a maioria das mulheres não fizeram um preventivo? Nunca fizeram na vida. Então, essa história de que... Elas vivem, então, correndo esse risco todos os dias? Com certeza. É muito comum HPV. Cada 4 homens, 3 têm HPV. Cada 100 mulheres, 80 têm HPV. Agora, a maioria não vai dar em nada, porque o nosso organismo elimina sozinho. Sim. A questão são os 20% que restam, que aí vão dar as verruguinhas, que nunca vai ser um câncer, mas o grande problema é esse HPV que é silencioso. Então, ele vai transformando o comportamento da célula. A célula que estava lá normal na dela, começa a se transformar e dessas inflamações, que a gente dá o nomezinho de NIC, né? Que significa neoplasia intraepitelial celular, que são inflamatórias que vêm antes do câncer. Então, o NIC1 para o NIC2 leva 3 a 5 anos, o NIC2 para o NIC3 mais 3, assim, e assim vai até chegar Mas ao a evolução está lá acontecendo. Com certeza. Invisível. E como invisível, indolor, assintomática, sem nenhum sintoma. Então, aí que entra a importância de uma mulher fazer o seu preventivo. É para fazer, aí eu quero falar diretamente para vocês. Vocês, mulheres, nós precisamos fazer os nossos preventivos anuais a partir do momento que inicia a nossa vida sexual, uma vez por ano. Uma vez E por é ano. sem estar sentindo nada. A mulher pode escolher, inclusive, por exemplo, o dia do aniversário dela para fazer isso? Pode. Para É uma se dar de sugestão. presente. Em vários lugares se faz dessa forma. Existem fábricas, existe indústria que faz dessa forma. No mês do seu aniversário, faça seu preventivo. Inclusive, eu quero fazer uma observação muito positiva. Faça, doutor. O nosso governador assinou uma lei o ano passado que o servidor público, direcionando para as mulheres, que as servidoras públicas têm um dia que ela pode se ausentar do trabalho, Um dia de folga, para fazer esse preventivo. Fazer preventivo. Isso é um avanço genial. Sem dúvida alguma. Então, assim, é lei, ele está liberado. A mulher tem um dia por ano. E essa lei está sendo implementada? A senhora acha Eu que não sei. as funcionárias... Eu vou verificar isso. As funcionárias públicas estão se aproveitando desse benefício para aproveitar um dia por ano para fazer o preventivo, porque é uma lei que protege elas para fazer isso? Protege, libera do trabalho. Sim. Ela vai passar um dia só fazendo seus exames. Não é só o preventivo, o exame para colo do útero. Os outros mesmo, mamografia, enfim. Eu não sei te dar essa resposta. Eu acredito que não. Então, isso precisa ser melhor divulgado pelo governo, porque isso é um avanço muito grande. A senhora acredita que não por quê, hein, doutora? Porque o Eu volume de cultura. preventivos não aumentou? Não. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. Se você for dentro do hospital da Fundação SECOM, a grande maioria das mulheres nunca fizeram um preventivo na vida. Hoje já faz 5, 10 anos, é muito frequente. A grande mulheres que trabalham no SECOM? Dentro do SECOM. Não fizeram preventivo? Não fizeram, isso é cultural. É cultural. Então, por que não faz? Primeiro, não está sentindo nada. Segundo, tem medo de... Tem medo, doutora? Tem medo do resultado. Do resultado. Terceiro, é um exame que realmente tem que ser feito com delicadeza, porque a gente coloca aquele espectro, o bico de pato na vagina e tal, então Sim. Ele é um pouquinho desconfortável, só que ele é rápido, né? Então tem medo. É o Papa Nicolau isso? É o Papa Nicolau, o preventivo Papa Nicolau. E outra coisa, porque a gente, para a gente ter, o pênis está externo, o nosso colo do útero fica dentro da vagina. Exato. Então, para visualizar, a gente precisa colocar o espectro, que é o famoso, vulgarmente conhecido bico de pato. Então, elas têm medo do resultado, têm vergonha, é muito ainda cultural no nosso estado. O marido não querer que ela vá em médico homem ginecologista. Olha só, né? isso existe. Isso ainda é real, né? Isso é preconceito na sua pior forma. Mas existe. E nós temos a nossa questão do interior, eu preciso abordar aqui também. Então, no interior, a gente tem uma questão de dificuldade de acesso, né? Nós temos uma questão que eu estou acreditando que nessa gestão da Secretaria de Saúde, nessa gestão atual, a questão dos laboratórios que dão o resultado preventivo. Isso é crônico. Então, digamos que o laboratório recebiam as lâminas com os preventivos da mulher do interior, aí tinha um problema lá no Esses exames são feitos no interior e as lâminas vêm para cá. Todas para Manaus, porque tem que ser um laboratório que tem um controle de qualidade e tal. Então, existem regras, né, critérios rígidos para isso. É muita responsabilidade você dar o resultado do exame.
Então, qualquer que seja o exame, né? Então, o que é que acontece? Cronicamente, acabava o contrato, eles não recebiam o laboratório, portanto, eles não davam o resultado da paciente, do preventivo. Não faziam novos. E esse exame tem que ser feito até 90 dias. Depois disso, ele não serve mais, por causa do tipo de fixador que se usa na lâmina. Isso é uma questão técnica. Então, não recebiam, ficavam naquela briga com a Secretaria de Saúde e tal, quebrava o contrato. Simplesmente a mulher, eu tive muitas oportunidades no interior de conversar com as mulheres de Envira, as oportunidades que eu tive em São Gabriel da Cachoeira e tal. Doutora, o resultado não chegou, eu não vou mais fazer isso não. Então, elas não acreditam mais no sistema, né? Então, nós temos questões políticas, até então, que eu acredito que agora já está sendo resolvida, de finalmente 13 laboratórios estão aptos a dar o resultado preventivo em tempo hábil. Porque aqui, como eu estava falando para vocês, 10 a 15 anos, as inflamações pré-cancerosas. Qual que é o objetivo do preventivo? É detectar essas inflamações. Ninguém faz preventivo para dizer, olha, deu câncer. Não, mas é o que acontece no nosso estado. Dizer, a gente faz preventivo, é um tripé. É um tripé que eu quero dizer para você, deixar bem claro. O preventivo expõe esse desenvolvimento. Exatamente. Aí, vamos agir. Pronto. É essa hora de agir aí que entra o que a senhora diz que é 100% evitável. Exatamente. Então, a gente tem vacina, a gente tem preventivo e a gente tem a cirurgia. Ontem, no lançamento do Bassado, está dizendo, eu conizo, tu conizas, ele coniza. Nós conizamos, vós conizais, eles conizam. E o que é conização? Vamos conjugar doutor? O verbo conizar. Conizar é exatamente isso. Deu essa inflamação no seu preventivo, você precisa fazer uma pequena cirurgia chamada conização, que é a retirada da inflamação. Quer dizer, o próximo passo, depois de detectar o NIC1, o NIC2, a conização entra. Nem NIC1 nem precisa, NIC2, NIC3 só. Que é de alto grau, a inflamação que vem antes realmente. NIC1 é onde entra a conização, onde entra. O procedimento de conização. Pronto. Aí no Amazonas, onde se faz conização? Exclusivamente SUS na Fundação SECOM. Na Fundação SECOM. Então, você imagina que essas mulheres vêm lá de Erunepé, vêm de Maués, vêm de não sei de onde, de barco, não tem onde ficar. Para fazer o exame para fazer uma simples conização. Quanto tempo leva uma conização, doutor? 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. É uma cirurgia de tempo pequeno, é uma cirurgia que a gente faz, é uma cirurgia considerada pequena. É indolor, doutor? Não. A gente faz anestesia local, igual a anestesia de dentista. E os casos das mulheres que são hipertensas, diabéticas, já infartou, já teve trombose, alguma dessas doenças teve algum tipo de problema na coagulação, a gente prefere internar e fazer no centro cirúrgico, né? Claro. Então, o que é que acontece? Na realidade, Humberto, essas mulheres que vêm do interior, e aqui a Fundação SECOM, eu falo aqui pelo Dr. Gesso, pelo Serviço de Oncologia da Fundação SECOM, nós, ano passado, apresentamos à Secretaria de Estado de Saúde, que está vendo com muito bons olhos, isso já está começando a ser articulado, para evitar que essas mulheres saiam dos seus municípios e venham para Manaus para fazer uma conização. A conização, imaginem, para vocês terem uma noção, vamos imaginar, o nosso útero é exatamente igual a uma pera, tem um formato de uma pera. Então, aquela parte redondinha da pera é de onde vem a menstruação, onde o neném fica durante a gravidez. A parte menorzinha da pera é o colo do útero, que é um tubinho de 3,5, 4 centímetros que fica na vagina, por onde sai a menstruação, por onde o espermatozoide entra, para poder fecundar, para engravidar. É o que dilata no trabalho de parto para o neném sair. E é de onde a gente colhe o preventivo. Então, aí está o colo do útero. Imagine aquela parte menorzinha da pera, a gente comparando agora a uma garrafa PET. Uma tampinha. É como se a gente tirasse a tampinha e ficasse sem tampinha. E ali logo no gargalo. No gargalo ali. Então, você vai lá e tira em forma de cone. Existe um bisturi especial que a gente chama de bisturi de alta frequência, que ele corta e coagula ao mesmo tempo. Nós temos só top agora na Fundação SECOM. Doutora, a senhora esteve aqui em outubro e deixou aqui, inclusive, um apelo público relacionado aos equipamentos que precisava comprar, renovar, ter novos equipamentos. Houve uma evolução nisso aí? A senhora tem boas notícias sobre isso? Completamente. Aqui, gratidão à sociedade civil
que escutou o nosso apelo, entendeu o nosso apelo, não teve nenhum objetivo político nessa história. Eu estou na Fundação SECOM como ginecologista, Humberto, há 29 anos. Então, a gente sabe, a gente conhece cada A senhora palmo hoje dentro. é gerente do departamento de ginecologia. De ginecologia. Da Fundação Dia SECOM. 1º de agosto, o Gerson solicitou e eu acatei a solicitação Ele fez dele. bem. E a senhora fez bem também, em ter acatado. Assim, tudo que eu estou fazendo é com muito cuidado, Claro, com muito carinho, claro. com muita responsabilidade. E aqui eu preciso deixar claro o apoio dos meus pares lá na Fundação SECOM. A equipe, os nossos ginecologistas. né? Toda a equipe apoiando, porque a gente precisava estar junto nessa luta. Os equipamentos. Sozinho, os equipamentos. Daí, A senhora conseguiu, doutora? São basicamente 3 equipamentos. Porque o que a gente tinha durante muitos anos eram aquelas mesinhas ginecológicas muito fraquinhas, muito frágeis, desconfortáveis. Então, a gente precisava de uma mesa ginecológica top, confortável para a paciente se posicionar. Nós conseguimos para as 3 salas, Que mesas bacana, ginecológicas doutora. top. Nós precisávamos de um colposcópio. O colposcópio é um instrumento, um binóculo especial, que exatamente para fazer a conização a gente localiza a parte doente do colo do útero. É uma lente de aumento especial, então é um binóculo com lente de aumento especial. O nosso já fazia muitos É anos. uma espécie de um visor? É um que a senhora- binóculo Aí a mesmo. senhora vê lá dentro do colo do útero. Exatamente, eu posso mostrar aqui depois, um colposcópio. Então, a gente precisava de aparelhagem nova. As 3 salas. Nós conseguimos doação para as 3 Puxa salas. vida. E nós precisávamos desse bisturizinho, né? Que a gente chama cirurgia de alta frequência, também top. O nosso estava... Isso tudo a senhora conseguiu lá para a sua equipe e está sendo utilizado nesse momento. Está sendo utilizado. E além, nós tivemos uma evolução enorme, porque qual que era o grande problema da Fundação SECOM em relação às conizações? Os cirurgiões oncológicos, que eu tenho o maior respeito, entendo a reclamação dele, eles sempre disseram, vocês estão atrapalhando nossas cirurgias de paciente que está com câncer, enquanto a nossa cirurgia é para evitar o câncer. E eu entendia, porque a Fundação SECOM, por muitos anos, ainda está nessa situação da quantidade de salas cirúrgicas. Então, a gente estava ocupando, porque não tinha outro lugar para a gente fazer. Entendo. Né? Dividindo espaço. Né? Exatamente, né? O que eles estão corretos. E aí, com isso, eu mesmo não me sentia à vontade de fazer esse procedimento na sala, no ambulatório de ginecologia, pela ambiência, que não era nada acolhedora, pelas circunstâncias, pelos aparelhos, o próprio banco onde a gente sentava. Então, para o médico, para a paciente, para a enfermagem, muito ruim. Com isso, Humberto, a gente tem uma outra roupagem. Você entra na sala de ginecologia da Fundação SECOM, é outra astral. Quer dizer, houve uma humanização, um processo de humanização Total. do ambiente. Nós fizemos, eu junto com os meus colegas da ginecologia, nós fizemos uma salinha que a gente chama de salinha, é a sala de acolhimento pré e pós-conizações, porque a gente tirou quase que 50% das pacientes que a gente precisa levar para o centro cirúrgico para as salas ambulatoriais. Então, a paciente não interna. Ela é atendida nessa salinha, vou mostrar aqui para vocês, Que bacana. de acolhimento pré e pós-conização, antes. Além disso, eu falo com muita felicidade, porque há muito tempo eu queria fazer isso. Então, nós montamos um vídeo explicativo desde onde é o colo do útero, que as pessoas não têm noção, né? Para essas pacientes, a senhora... Um nível bem, para elas, Bem então básico. bem básico. Então, a paciente chega na triagem da Fundação SECOM com inflamação pré-cancerosa. Passa na triagem. Lá no banquinho, ela já está assistindo esse vídeo. Chega na salinha de pré e pós-conização. Linda, colilás, as cadeiras e tal. Elas ficam sentadinhas lá assistindo o vídeo explicativo. Que bacana, com informação visual para elas entenderem realmente como é que acontece. Quantas mulheres a senhora atende diariamente, hein, doutora, hoje lá na Fundação SECOM? Cada dia de ambulatório, todos os ginecologistas, a gente precisa atender pelo menos 16 por ambulatório. Por ambulatório. Só que nunca é só isso. Então, ultrapassa sempre 20, 22, sempre ultrapassa. E uma coisa importantíssima, o ano passado, a Fundação SECOM, que esse ano eu acredito que vai quase que dobrar essa quantidade, nós realizamos 575 conizações. 575. Maravilha, né, doutora? No ano de 2018, Quer dizer, antes de ter essa estrutura, vocês tiveram 575 interrompimentos interrompimentos dessa evolução. Exatamente. Quer dizer, Esse é o provando foco. que realmente
é evitável. Completamente evitável. Então, legal. 575, em 2018 nós tivemos 332 conizações. Olha o salto de 2018 para 2019. Então nós tivemos o quê? Mais de 500 mulheres que não desenvolverão o câncer do de colo uterino. uterino. 575 mulheres. Então, com isso, a gente fecha esse ciclo de que a gente está falando de um câncer 100% evitável. Eu quero insistir, vacina contra HPV, meninas dos 9 aos 14 anos, meninos dos 11 aos 14 anos. Essa vacina é aplicada onde, É doutora? gratuita, nos postos de saúde. São necessárias 2 doses, a primeira e a segunda, 6 meses depois. Sobre a vacina, eu preciso falar uma coisa muito importante. Fale, doutora, por favor. Nós fomos pioneiros em 2013 na vacinação gratuita para as meninas no ano de 2013. Essas vacinas eram aplicadas nas escolas, então a adesão foi acima de 80%. Não é fácil vacinar pré-adolescente. Uma coisa é você ter seu filho de 6 meses, de 1 ano, e para você levar. Sim. Outra coisa, imagina, um menino de 11 anos, menina de 10 anos. Envolve até convencimento, né, doutora? Total. Então, está provado que é uma ação exitosa realmente, que essas vacinas precisam ser feitas nas escolas. Em 2017, eu fui convidado por uma emissora para fazer uma campanha que eles ficaram sabendo que as vacinas contra HPV, não só no Amazonas, no Brasil inteiro, estavam para ser jogadas fora. É uma vacina muito cara. Porque o que aconteceu? Não foram aplicadas. Porque o Ministério da Saúde, quando estabeleceu em 2014 para todo o Brasil essa vacina gratuita, eles retiraram das escolas. A partir do momento que eles retiraram, Humberto, a adesão do Ministério da Saúde. Mas eu tenho uma explicação para isso, não é simplesmente porque tiraram, né? Por causa, eu já vou responder, por causa da questão de recursos humanos. Então, você tem as unidades de vacinação, né? As unidades de vacina, tem os aplicadores, tem os vacinadores. Então, é complicado. Essa vacina é uma injeção? É injeção. É uma injeção. Então, fica difícil remanejar, tirar esses vacinadores e colocar nas escolas. Então, vai desfalcar. Aqui no nosso estado, nós temos esse problema. Mas a gente sabe que tem solução para isso. Já se sabe uma solução. Então, vai ter concurso para ter mais vacinadores, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode fazer isso por rodízio, por distritos. Porque nós temos 7 distritos. Doutora, eu acabei de pensar uma coisa aqui. E só me diga sim ou não. Isso não seria possível os estudantes de medicina aprenderem a aplicar uma injeção e formar um grupo, um batalhão de voluntários que iriam nas escolas aplicar essas vacinas nessas mocinhas? Humberto, isso eu é acho possível, que isso é legal? A vontade de fazer é tão grande que a gente tem que pensar, inclusive, numa solução. Uma solução. Eu sempre penso assim, a gente tem um problema, que é o câncer uterino, mas a gente precisa de uma solução para o Amazonas. Nós somos um estado realmente muito peculiar, muito diferente de tudo que existe, né? Então, para o interior, que a gente precisa chegar no interior, está na hora, e eu acredito que isso realmente vai acontecer, não pode ser num piscar de olhos, mas de fazer o que a gente chama do projeto Ver e Tratar. O que é o projeto Ver e Tratar? Aqui é a salinha que eu estava falando, ó. Olha só. A sala de acolhimento pré e pós-colonização. Então, as pacientes... Aqui, e isso é agora, né? Agora. Está assim, né? Já está assim. Ok. Desde final de novembro. Ok. Em outubro. Desde outubro nós temos essa salinha de pré-colonização. Que bacana. Então, elas chegam aqui, você vê que é lilás, inclusive as poltronas. Ali elas ficam assistindo esse vídeo, aqui, ó, tem uma TV. Ali o vídeo. O vídeo explicativo, informativo. Eu acho que esse vídeo até é relaxante para elas, né? Elas já sabem o que vai acontecer. Além disso, entre os vídeos, a gente colocou música ambiente só zen, com paisagens. Bem zen, né? Bem zen. De natureza, de rio, de mar e tal. Então, com isso aí a gente está fazendo um acolhimento humanizado, né? Porque o medo do desconhecido, imagina, ela já vai para o SECOM, primeiro que elas já chegam apavoradas. Achando que está na Fundação SECOM. Que elas podem ser diagnosticadas com... Não, elas já chegam com resultado, né? Elas já chegam para fazer a colonização. Muitas por câncer, para fazer o seu tratamento, né?
E muitas delas com esses NICs, essas inflamações pré-cancerosas, para fazer a conização, né? Então, o que é que acontece? Mesmo sabendo, mesmo se ela teve alguma orientação lá na Policlínica, nós temos uma parceira maravilhosa da Policlínica Castelo Branco, doutora Gabriela Ishida. Eu fui aluna do pai dela, doutor Ishida. Então, eles fazem um trabalho muito diferenciado. Eles explicam para o paciente, elas chegam mais calmas, mas ao adentrar a Fundação SECOM... Tensão muda. geral, né? Então, elas entram em pânico. Quase que 100% já chega assim, doutora, com todos os meus parceiros, meus pares da Fundação SECOM, eu quero tirar meu útero. Só que não precisa tirar útero para resolver essa inflamação pré-cancerosa. Não precisa. Não há necessidade, né? Então, a gente tem a inflamação pré-cancerosa, faz a conização, né? Então, fazer essa conização, o colo do útero cicatriza em 50 dias. A senhora tem alguma meta com a sua equipe lá na Fundação SECOM hoje para aumentar esse número de 572 conizações em 2020? Eu vou além da Fundação SECOM. Então, na nossa cabeça, da minha e dos meus pares, lá, ginecologistas, meus colegas, o que é que a gente quer com isso? O que vai acontecer? É mostrar que o Amazonas precisa ter um outro lugar para fazer conização, que não só a Fundação SECOM. Porque só o SECOM, mesmo a gente dobrando... essa rede de atendimento. Isso vai ser uma realidade. Que bacana. Então, nós vamos ter um outro, eu vou chamar de Instituto de Prevenção do Amazonas, para mama e colo uterino, com mamografia, com centro cirúrgico, porque, deixa eu deixar uma coisa bem clara, esse tipo de cirurgia ele não pode e não deve ser realizado dentro de por exemplo, meu consultório. Eu fazer isso aqui dentro de um consultório, eu não devo e não posso. Porque é uma cirurgia pequena, mas é uma cirurgia. Então, você pode ter intercorrências. E uma cirurgia delicada, né? Não, é uma cirurgia pequena, a gente faz com anestesia local, inclusive. Só que você pode ter um sangramento importante. Nós tivemos já colegas que aconteceu isso dentro de consultório e é desesperador. Okay. Então, isso aqui tem que ser feito dentro de uma sala, como nós temos agora as 3 salas de ginecologia da Fundação todo SECOM. tipo de apoio, né? Que é o ambulatório. Não é um ambulatório, é um centro cirúrgico. É um centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Então, tá certo. Lá dentro, a gente faz no consultório de ginecologia, só que lá em cima existe um centro cirúrgico, onde acontecem as cirurgias com os anestesistas. Então, se você tiver uma intercorrência, você pode ter um paciente que faça uma parada cardíaca, você pode ter Por isso que a gente tem todos esses cuidados. Então, por exemplo, mulheres até 35 anos não precisam fazer avaliação cardíaca, a não ser que ela já tenha histórico. Sim. Então, a gente conversa com ela. Claro. Você já infartou? Você já teve derrame? Não, basta um exame de sangue, com coagulograma e tal, já marca a cirurgia, a conização. Mas se ela tem algum histórico, tem que passar no cardiologista. Mulheres acima dessa idade, aí precisa do risco cirúrgico, e muitas são diabéticas, hipertensas e tal. Então, essas têm que ser dentro do centro cirúrgico. Porque aí a gente vai precisar de suporte do anestesista. Claro. Né? Claro. Então, faz sedar a paciente para a pressão não aumentar na hora. Quantas vezes cirurgias são suspensas? Não qualquer cirurgia. Porque a paciente faz um pico hipertensivo, aumenta muito e o risco é dela infartar, ter um derrame. Né? Então, nesses casos, a gente precisa estar dentro do centro cirúrgico. Então, o nosso grande objetivo, eu acredito mesmo que já está sendo encaminhado para acontecer, que é um novo Instituto de Prevenção do Amazonas para mama e colo do útero. Então, com isso, nós não vamos só ter a Fundação SECOM. Né? Nós teremos um outro local, que aqui eu realmente eu não posso falar porque é uma coisa mesmo da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem que respeitar a hierarquia, tudo. E, além disso, nós temos um outro detalhe. Nós precisamos interiorizar as conizações. Né? Aí evita que as mulheres tenham que vir a Manaus. Exatamente. Então, isso pode ser feito sim. Existe um projeto que a Fundação SECOM nós apresentamos para a Secretaria de Saúde, que se chama Projeto Veio Tratar. Então, ter esses aparelhinhos, esse binóculo, o colposcópio, lá nos municípios polos, são 5 inicialmente, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, nossa, fugiu agora. Tefé? Manacapuru. Maués? Bora ver aqui. Vamos embora ver. Manacapuru, olha, quantidade de... Tecnicamente, a gente chama de EZTs, tá? Exército de Transformação. Quantas aconteceram em 2017?
298. 2018. Em 2018, 332. Das 646 pacientes chegaram para nós fazermos colonização na Fundação SECOM, nós resolvemos 89%. 89%. É muita coisa. É muito mesmo. Dentro do centro cirúrgico, 342 e ambulatorialmente, sem ocupar o centro cirúrgico, 40,52%, que perfaz 233 pacientes. Exatamente. Então, com isso, a gente tendo um outro... Esses números vão lá para cima, né, com certeza. Nossa, mas a gente precisa ter um olhar especial com a população do nosso interior. Muito bacana. As nossas mulheres no interior, é metade. Metade da população está em Manaus e outra metade está no interior. Eu não sei se a senhora lembra, eu lhe falei isso, eu fico muito feliz também pela sua presença aqui, porque é interessante isso, 70% dos leitores e leitoras do Portal da Holanda são mulheres, formadas por mulheres. Então, a nossa audiência, em números, é formada superiormente pelas mulheres. Não é legal isso? Maravilhoso. A senhora está no meio de muitas mulheres nesse momento, ouvindo a senhora. Eu estou feliz demais. E você, outro dia eu falei para uma pessoa que está muito dentro da questão da prevenção, tu és um homem com útero. Então, eu quero lhe dizer agora que você tem útero. Eu tenho útero, né, tem doutora? Útero. É um Obrigado. homem com útero. É uma honra ouvir isso da senhora. Olha aqui o nosso sonho. Instituto de Prevenção do Amazonas. Vocês não param de ter sonhos para realizar, né, doutora? Muito. Não pode. Como tem que ser assim? assim. Você já ouviu falar da mulher do piolho, do Ariano Suassuna? Já? Não, Vou não te vi. contar. Então, Conte. O Ariano Suassuna, que é extremamente maravilhoso, gênio, né? Um genial. gênio. Ele conta uma história que eu digo eu sou a própria, porque não é possível. Da mulher que não desiste. Ele tem, é um vídeo de 1 minuto que tem na internet, vocês podem ver. A mulher do piolho, Ariano Suassuna. Um marido chegou em casa e ela disse, você está com piolho na sua camisa. Ele disse, não, isso não é piolho não, é piolho. Não é piolho. Ele como pegou a mulher, aquele nordestino bem arregado, colocou ela no poço e a água eu estou com piolho, não. E tá a água subindo. Tá com piolho. Quando a água foi chegando aqui, que ela não tinha mais como, ela não podia falar, eu tô com piolho, ela só fez assim com a mãozinha, que estava com piolho, a mulher do piolho. É porque é assim que se mata o piolho, né, doutora? É isso mesmo. Então aqui, é o nosso sonho, que haja um Instituto de Prevenção, que não seja só dentro da Fundação SECOM. Instituto de Prevenção do Amazonas. Do Amazonas, isso aqui é um nome dentro da minha cabeça, sonhado, né? Então aqui, olha, o cor-de-rosa eu coloquei mama e o lilás colo do útero. E o que eu ia mostrar para você, a questão da vacina nas escolas. Várias sociedades, esse ano em janeiro, lançou essa campanha. Pais, façam seu dever de casa. Exatamente. Na volta às aulas, vacinem seus filhos contra HPV. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. 2 doses de 0 a 6 meses. E aqui, a nossa luta, dentro desse movimento, existem algumas citações. Uma delas é que a vacina volte para as escolas. Então, aqui no Amazonas... Eu sei que a senhora vai conseguir isso. O que a gente propôs, eu tive a oportunidade, ano passado, de conversar com o ex-secretário da Educação, aí tem aquele viés político e tal, enfim. Mas eu acredito que é uma questão de tempo, assim, ter mais vacinador para a gente fazer por rodízio de distrito. Nós temos 7 distritos. O Distrito 1 tem 35, então eu faria, vamos dizer, mês de abril, Distrito 1, rodando nas escolas. Entendeu? Doutora, me diga uma coisa. Que história é essa tão bacana sobre o primeiro simpósio de ginecologia, como modificar a história do câncer do colo uterino no Amazonas? Isso que nós estamos tratando nesse momento. Esse simpósio vai acontecer 9 de março, segunda-feira então, né? De 8 às 17 horas. Nos fale sobre esse simpósio. Isso era um outro sonho que a gente tinha, que vai se tornar isso aqui é um sonho sendo realizado. Nós nunca tivemos nenhum simpósio na Fundação SECOM de ginecologia. Simpósio de ginecologia. E quando eu costurei eu pensei nisso, eu disse, vai ser no Março Lilás, novembro do ano passado. Vai ser no Março Lilás, e eu já sei quem são as pessoas que eu vou convidar. Eu vou convidar o doutor Júlio Possá, que é responsável pelo estudo de prevenção de Barretos. Se chama hoje Hospital de Amor, não é mais Hospital de Câncer, se chama Hospital de Amor. Você sabe que o Hospital de Barretos é 100% SUS.
primeira qualidade. Tudo que eles fazem é de primeira qualidade. Tudo por doação. Barretos é em Minas Gerais? Dom São Paulo. São Paulo. Hospital top, atendimento top. Então, 100% SUS. 100%. Então, para o Instituto de Prevenção, quem banca aqui dali? Avon e Ivete Sangalo. E assim vai. Muito então, bacana. existe um Instituto de Prevenção, eu tive a oportunidade de conhecer agora em julho passado. A gente conhece dos congressos e tal. E o Dr. Júlio Possati, responsável pelo Instituto de Prevenção, eu sempre fui muito encantada com as palestras dele. Porque eu acredito muito nessa questão de você ver que a pessoa está falando de verdade. E com competência, sabendo o que está dizendo, tudo baseado na ciência. E ele é então, realmente... esse é um encontro científico, doutor? É um encontro científico. Então, vem o Dr. Júlio Possati. Existe uma cidade no interior de São Paulo que a gente chama de Indaiatuba, que daqui a alguns anos será a primeira cidade do país a erradicar câncer de colo uterino. E quem fez toda essa organização, essa prevenção organizada, foi o Dr. Júlio Teixeira, da Unicamp. Os dois então, estarão aqui. Estarão, e o Dr. Jefferson Valença, que é presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, que é a que trata de câncer de colo uterino. Então, na programação, eu coloquei exatamente o que eles fazem em Barretos, o que eles estão fazendo há muitos anos, isso não é de agora, em Indaiatuba, e o nosso presidente, para a gente fechar com a questão da vacina. O doutor Gerson Mourão. Não, Jefferson Valença. Todos são ginecologistas. Então, ele é de Pernambuco, ele é presidente da nossa sociedade que trata da especialidade de câncer de colo uterino. É o presidente da sociedade, isso. Né? E evidentemente que eu tinha um objetivo com isso, né? O meu objetivo era surfar na onda deles e mostrar o nosso projeto Veio Tratar, porque a gente é diferente, que é esse aqui, ó, Humberto. Esse aqui é o coposcópio. Projeto Ver e Tratar. Isso é para o interior do Amazonas. A gente precisa interiorizar a saúde. E através desse aparelhinho aí que a senhora está mostrando. Exatamente, ó. Esse é o aparelho. Quer dizer que é feito dessa forma. Está aqui, né? ó. Olha com esse aparelho. Aqui a gente localiza onde o colo está doente. É um binóculo mesmo, é um binóculo. E com essa espátula, esse eletrodo... Retira... isso aqui a gente está pisando num pedal, é como se fosse faca quente cortando manteiga. Então vai lá e tira aquela tampinha do colo uterino. E esse eu quero já falar, é o material esse aqui é o que se usa. Que vai se usar para fazer os exames. Não, a gente já faz isso. Foi isso que eu pedi na doação, que tem as 3 salas da Fundação Secom. Tá com certo. Esse aqui top, esse aparelho top. Mas essa fazinha retira o material, né? É esse que faz o corte, que faz a conização, tá? Então, o meu grande objetivo é que o nosso Estado comece realmente a interiorizar a saúde. Através dos projetos. E nesse simpósio, eu convidei uma pessoa muito especial para falar, que tem extremo conhecimento, esteve aqui com você, doutora Eliana Feijó. Doutora Eliana Feijó. Doutora Eliana Feijó. Encantou os nossos leitores. Ela sabe tudo do interior do Amazonas, porque ela é responsável. É verdade. Ela é responsável pelo internato rural. Então, se tem uma pessoa que entende o interior da Amazônia, saúde da Amazônia, eu assisti uma palestra dela em abril do ano passado. Que escolha maravilhosa sua. Nossa, eu fiquei completamente encantada com ela. Eu tenho um respeito pela doutora Eliana Feijó, é de aplaudir de merecido, pé. Merecido. É isso então, mesmo. Eles vêm mostrar o que eles fazem, ela entra mostrando a nossa realidade e eu entro com o que a gente precisa fazer com as soluções, que é esse projeto Veio Tratar, que, olha aqui a cirurgia. Pronto, tá aí uma conização. Essa que é a conização. Olha só. Ali o colo do útero. Isso aí tá é o colo do útero. Colo do útero. E a gente está tirando aí a parte que está doente. Que está doente. Olha a pazinha retirando. Retirado, doutora. Isso aqui aí... ainda vai tirar um outro pedacinho. Esse aqui é em tempo real, essa cirurgia. Isso aí, olha em tempo real, ó. Nesse caso aqui, precisou tirar a parte de dentro também, olha. Vai complementar. Isso aqui que é uma conização. Aí tá aqui tira a pazinha. mais um pedacinho. Isso. Isso aqui é tempo real, a cirurgia, tá? E vem lá e cauteriza. E retira. Não, a cirurgia, o que era para fazer já Pronto, foi, já tirou. Tá resolvido. Vai lá e cauteriza. E aí cicatriza em 50 dias. Pronto, tá cauterizando agora. Tá cauterizando. Tá aí. Essa que é a cirurgia de doutora, conização. daqui a 50 dias isso aí está cicatrizado
A gente vai fazer o próximo preventivo daqui a 6 meses. Problema resolvido, tá ali, doutora. Cicatrizado. Aqui dali fica... Pronto, problema resolvido. Está né, resolvido. doutora? Isso aqui é uma inflamação que vem antes do câncer. Isso aqui não é câncer, tá? Essa que é a conização. E aqui, essa inflamação é o NIC que a senhora falou. NIC. É o NIC. NIC. É o que vem antes do câncer. Ok. Não é que câncer. tem três estágios. Grau 1, grau 2 e grau 3. Ok. Isso aqui a gente só precisa fazer grau 2 e 3. O 1 nem precisa. Nem precisa. É só repetir o exame, passar um creme, acabou. Pronto. Ó, aqui mostrando, olha, o que é, como é que se faz, né? Os tamanhos, isso aqui é uma questão técnica, né? E aqui, o veio tratar. O que é o veio tratar? É o tratamento das lesões precursoras de alto grau, as inflamações antes do câncer, né? Do colo uterino, que são detectadas no preventivo. Qual que é o objetivo? Exatamente esse. Evitar o deslocamento paramanal das pacientes portadoras das inflamações pré-cancerosas. E o procedimento é realizado, então, na base, onde ela está. Exatamente, exatamente. Está aqui a importância de chamar a atenção para que isso tem que ser feito no local que a gente esteja dentro de um hospital. Não é dentro do centro cirúrgico. Não se conta. Quer dizer, na história dos procedimentos na medicina do Amazonas, sempre as mulheres tiveram que vir Não, para elas Manaus. até hoje continuam Até sendo hoje assim. continua assim. Assim. Então está na hora, e eu acredito que realmente... Mudar essa realidade, não é? De mudar isso aí, olha aqui quais são os municípios polos. Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé. Cada um com seus municípios em volta. Recebendo o benefício desse exatamente, procedimento. Exatamente. Bacana. Então isso vai mudar a história do câncer de colo uterino. Metade da nossa população está no interior. Então, elas precisam ser Quantas assistidas. vidas serão salvas, não é, doutora? Humberto, eu costumo dizer sempre, todas as vezes que eu vou falar das estatísticas, que 700 novos casos, 23 mulheres por mês, não são meros números. Nós estamos falando, Manaus, 61%. 23 mulheres que morrem por mês. Vítimas de câncer de colo uterino. Oficialmente, esse número é maior, né? Sim. Porque isso é a ponta de um iceberg, porque a maioria das mulheres nunca fizeram um preventivo, portanto, elas não têm resultado de biópsia. Sim. E não estão incluídas na estatística. Não estão incluídas. Né? Elas morrem, põe lá, parada cardíaca e tal. É doença de mulher, não é doença de mulher, é uma doença que é evitável 100%. A grande maioria das pacientes que dão entrada no pronto-socorro, na urgência da Fundação SECOM, com câncer de colo uterino é inoperável. Elas já entram com insuficiência renal. Porque, como qualquer câncer, em o estado tratamento grave, né, gravíssimo. Elas entram para fazer diálise, para o rim voltar a funcionar, para ela poder começar radioterapia e quimioterapia. O câncer de colo uterino, ele mata como? Com insuficiência renal, por uremia. Então, vai de baixo para cima, ele vai tomando vagina, aí o resto do útero vai subindo esses ossos da bacia, até que comprime os canudinhos por onde a urina escorre, dos rins. Doutora, me diga uma coisa. Até dezembro deste ano, o que a senhora tem como meta realizar? O que a senhora quer dizer em dezembro? Humberto, isso aqui nós avançamos, é isso aqui. Isso aqui. Vamos embora marcar uma entrevista em dezembro? Vamos embora? A senhora volta aqui em dezembro? Com certeza. Eu quero que isso aqui tenha começado. Isso, é claro, a gente sabe todas as nossas... O projeto Ver e Tratar. Ver e Tratar, que tenha começado por algum município. Muito bem. Isso está sendo visto de uma forma muito séria pelo secretário de Saúde, pela equipe dele de Secretaria de Interior, por toda a equipe. Eles estão olhando com muito carinho, porque a gente precisa reconhecer uma coisa. Uma história dessa não se muda... Da noite para o dia. Não se muda. Não. São muitos anos de total abandono do nosso interior. A verdade é essa. Sim. O interior está abandonado há muitos anos. Então, quando eu vou lhe dar um exemplo, eu atendi, semana passada, quinta-feira, uma paciente de 41 anos, que eu inclusive pedi, vou conversar com ela amanhã, para ela dar um depoimento depois que eu fizer essa apresentação. Eu pedi para ela. Não sei, ela disse que iria sim. Ela me contando, é paciente de Maués. A gente conversando, eu disse, quanto tempo é de barco de Maués para cá? Um dia, doutora. Você tem família aqui? Não tem. Ela e a irmã.
E eu comecei a conversar com ela e vi que os exames eram feitos em clínica particular. E a doutora, eu paguei R$700 sem ter. Então, sabe o que elas fazem muitas vezes? Elas fazem rifas para pagar, para agir. Pra poder. Com certeza. Então, ela e a irmã, e tantos outros exemplos, de cidades até mais longe, não me interessa qual é a mais longe. Isso vai acabar. O que interessa é que isso tem que ter um start. Vai ter. Eu quero todo estar esse seu em dezembro entusiasmo, assim. O apoio virá assim, por gravidade, a senhora vai conseguir, doutora. Começar o ver e tratar. Não dá mais. O Março Lilás é para escancarar mesmo a nossa realidade e dizer, olha, a situação é essa. Quer dizer, até o final de março tem que escancarar isso, né? Vamos falar. Câncer de colo uterino é uma doença da vergonha. Essa é a ferida da vergonha do Amazonas. Até porque é 100% evitável. Exatamente. E é por isso. A vergonha está aí. Exatamente. Então, sempre enfatizando que isso é histórico. Foram muitos e muitos governos deixando isso para lá. Pronto, esquece o passado. Isso não move moinhos. Daqui para frente. Pronto. Vamos agora para frente. É isso mesmo. Vamos agilizar as coisas. Isso mesmo. Vamos fazer diferente e vamos fazer, especialmente, Humberto, o que é necessário. A gente precisa que essas meninas sejam vacinadas e meninos. Vocês precisam fazer seus preventivos e, mais importante ainda, ter o resultado e ter onde resolver. Claro, essa que é a questão. Claro. Imagina que você faz o melhor exame que existe e não tem onde resolver. Então, a gente precisa de um outro lugar para que essas mulheres façam colonização, que não só a Fundação SECOM. O SECOM agora está completamente equipado para fazer ambulatorialmente essa cirurgia. Grande notícia, maravilhoso. Com equipamento parabéns ao Dr. Gerson Mourão e toda a sua equipe. E agradecer especialmente à sociedade civil e aos empresários que doaram. Que fizeram essa doação. Que fizeram essa doação. Através de deputados que entraram em contato com eles, mas eles doaram. Muito bom. E foi uma revolução, realmente. Está sendo uma revolução. Agora a gente precisa avançar mais, não dá para parar. Então a gente precisa avançar. Veio tratar para o interior do Amazonas, no município. Este é o grande avanço agora. É o grande avanço. Esse passo que tem que ser dado. É o grande avanço. Isso vai evitar que as mulheres venham para Manaus. E não são poucas, não, são muitas. Sim. Se metade da nossa população de mulheres está no interior, não precisa dizer mais nada. Doutora, muito obrigado. Tá vendo? A senhora toda vez vem aqui, quando sai, eu lhe admiro mais. Eu sou um admirador da senhora incondicional, de carteirinha. E se alguém chegar comigo e disser, fizer alguma coisa, sabe com quem está falando? É com o admirador da doutora Mônica, tá? Sou eu. Obrigado, poxa, doutora. Humberto, eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pelo seu trabalho. Você é muito sério. Obrigado, é muito doutora. correto no que faz. E as tuas abordagens são sempre muito apropriadas. Aqui é não jogar confete, não, é ser justa. Obrigado, doutora. E é conhecer. Muito obrigada pela oportunidade. Esse espaço aqui é muito especial. Obrigado, doutora. E é muito caro a mim, caro de verdade. Minha casa é sua casa, tá? Muito obrigada. Lembre isso a todo mundo lá na FSECOM. Muito obrigada. Tá, em nome das mulheres do Amazonas, em especial, eu lhe agradeço. Seres misteriosos e maravilhosos. Todas as mulheres do mundo merecem tudo de bom da gente. Minha gente, por hoje é só. Olha só. Bora realmente praticar aquilo que a doutora Mônica Bandeira de Mello falou aqui, tá bom? Isso é importante. Salve a sua vida. Salve a vida de alguém que não viu a entrevista e fale. A entrevista vai estar aí no portal agora para sempre. Você acessa, essa entrevista vai estar no portal, avisa para as mulheres, avisa para suas amigas para verem essa entrevista, porque só há lucro nas informações que a doutora Mônica Bandeira de Mello deixa aqui gravada para gente. Tá bom? Gravadas para gente, tá? Até a próxima. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, a gente volta. Obrigado, doutora. Obrigada, mamãe. Maravilhosa ela. Maravilhosa. Sério. Muito obrigada pela oportunidade.